Olá, eu sou Rafael Rick e estamos aqui para analisar a obra do William Russo, Composing Music. A gente se encontra na página 32, no capítulo 3, subtítulo Transformações Rítmicas do capítulo 3, que é Transformações. Certo? Então vamos ver. Logo no parágrafo abaixo do subtítulo diz: os seguintes processos de transformação são rítmicos. O primeiro é o displacement, ou como podemos traduzir, deslocamento, no qual a frase em 4x4 é usada, como o exemplo I. Então a gente pode analisar aqui no exemplo I. Logo abaixo, o exemplo J, a frase foi modificada para 3x4, certo? Aí ele diz entre parênteses, perceba o acompanhamento, que pode ser tocado por um tamborim, que tambourine em inglês a gente pode perceber como meia-lua, certo? E clapped é a palavra para palmas, então ele pode ser tocado por um tamborim, que é a meia-lua. E o exemplo K já mostra o seguinte, ele mantido em 4x4, mas iniciado um tempo depois. Ó, então a palavra para tempo é beat, como a gente pode ver bem aqui. Vou marcar com o mouse. Ó. Started a bit later, então um tempo depois. Aí podemos ver o exemplo K. O exemplo L diz o seguinte, ou modificada para 3x4 e iniciada em outra nota, outro tempo, certo? Então veremos aqui o exemplo L. Se a gente passar para a próxima página, a página 33, começa com o seguinte parágrafo que diz respeito ao exemplo M. Ou iniciada com uma colcheia de atraso. No 4x4, isso faz com que todas as primeiras semínimas passem para a última, que não são permitidas nesse exercício usualmente, certo? Então vamos ver aqui o exemplo M. Embaixo do exemplo M ele dá uma dica. Veja, o deslocamento funciona melhor com algum tipo de acompanhamento. Sem acompanhamento, esse processo não fica claro, porque aí você perde a base de deslocamento. Se tem um acompanhamento, você tem um lugar para onde você desloca. Sem acompanhamento, o deslocamento ele fica meio intrínseco, certo? Partimos então para o exercício 8. Vamos ver aqui. Ó. Exercício 8. Aqui está a figura dada. Então você pode ver a figura, que vai ser a base para o exercício inteiro. No primeiro item do exercício, ele pede para você alterar essa figura para o 3x4, certo? No segundo item, ele pede para você começar um tempo depois e voltar para o 4x4. O terceiro item pede que você mude para 3x4 e comece um tempo depois. No próximo item, comece uma colcheia depois em 4x4, certo? Aí ele faz um breve parágrafo sobre aumento e diminuição. Vamos ver. Ó. Aumento é outro tipo de transformação rítmica. O valor de cada nota da parte B, que vai vir a seguir, é o dobro dos valores das notas da parte A. Então vamos analisar aqui. Ó. Exemplo N. Você vê a parte B é igualzinha à parte A, só que todas as notas estão com valores rítmicos dobrados. Aí o exercício 9. Aplique o aumento à letra A. Então você vê aqui a letra A, o que você deve fazer? Pegar a letra A e transformar ela em valores dobrados, ou seja, no primeiro compasso a gente tem duas mínimas, elas têm que se transformar em dois compassos, cada um com uma semibreve. E assim por diante. Compasso 3, temos semínimas que devem se transformar em mínimas. Okay? Bem embaixo do exercício 9 existe um parágrafo, vamos ler ele. Ó. Outra forma de transformação rítmica é a diminuição. Na parte B do exemplo O, cada uma das notas é a metade do valor original que está em A. Então, novamente, ele mostra aí a parte A, que é composta por dois parágrafos. Naturalmente, a parte B vai ser um só, já que foi dividido pela metade. Certo? Aí vem o exercício 10, que é para você aplicar a diminuição a A. Então, se A no exercício 10 está em dois compassos, naturalmente ela deve estar para um compasso. Se a gente tem aqui no compasso primeiro notas de semínima, a gente deve transformar elas em colcheia. E no compasso 2, a gente tem aqui no último tempo, nos últimos dois tempos, no caso, uma mínima, que deve virar uma semínima, certo? Aí um parágrafo aqui embaixo, no final da página. Ó. Você nem sempre tem que aumentar o valor das notas na mesma proporção. Algumas vezes você pode aumentar o valor de algumas notas e não de outras. O exemplo P é baseado no exemplo A. Então aqui, ó. O exemplo P ele mostra um aumento irregular e diminuição irregular. O que é isso? É o que ele acabou de mostrar.
você não precisa trocar todos os valores de todas as notas. Então, no exercício 11, ele vai pedir para você fazer justamente isso. Olha só, exercício 11. Use notas do exemplo A e aplique aumento e diminuição irregular a elas. Abaixo podemos ver, ó, com uma rítmica muito forte, como mostrado no exemplo Q, você consegue alcançar unidade entre as figuras que têm pouco em comum, exceto pela rítmica. Aí ele diz assim, observar o capítulo 6. Então vamos ver aqui o exemplo Q. E uma vez que a gente observar o exemplo Q, a gente vai partir para o exercício 12, que diz o seguinte. Use a rítmica no exemplo Q e dê continuidade por 4 a 6 compassos usando apenas notas da escala de Dó maior. Certo? E você tem esse espaço aqui, esses 2 pentagramas para fazer isso. Aqui no último parágrafo compasso da página, no último parágrafo da página, ele vai fazer uma alusão ao exemplo R que vem logo a seguir. Então vamos ler primeiro. Ó. No exemplo R, algumas das notas do exemplo B foram repetidas. Isso é chamado de reiteração. De novo, ele usou esse termo, reiteration, que em português pode ser traduzido como reiteração, mas eu sempre prefiro manter o termo do autor. Então podemos ver aqui o exemplo R, que tem a reiteração. E naturalmente no exercício 13 já vamos aplicar isso. Então vamos lá, exercício 13. Ó. Aplique a reiteração às notas seguintes, fazendo alguns pares de semínimas virarem colcheias. Certo? Então esse foi o nosso vídeo de número 9, se não me engano. No próximo vídeo vamos entrar no subtítulo Adição e Subtração. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.